Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo. Mais um podcast para a nossa aula de hoje. A gente vai começar falando a respeito de controle da reprodução humana. A aula de hoje vai ser um pouco diferente. Não vai ter nenhum tipo de mídia visível e sim nós vamos usar o nosso livro didático. Para a aula de hoje, vocês vão precisar estar com ele em mãos na página 217. O texto é sobre cidadania, ciência e cidadania, e vai falar então a respeito do controle da reprodução humana. Dispositivos de controle naturais e até mesmo artificiais que vão fazer com que haja uma preparação, não é? Familiar, uma preparação individual para a reprodução humana. Certo? Vamos lá. Pega teu livro, se não está com ele em mãos, dá um pause no áudio e vamos lá. Vamos lá no parágrafo 1. A sexualidade e a reprodução da espécie humana são temas apaixonantes e polêmicos. A partir da adolescência, a taxa dos hormônios sexuais aumenta no sangue das pessoas, fazendo com que o corpo e mente se modifiquem e a sexualidade passe a desempenhar um papel muito importante na vida. No parágrafo 2. O conhecimento científico sobre a reprodução humana vem garantindo às pessoas a possibilidade de controlar conscientemente sua reprodução. Além do método natural de controle, baseado apenas no conhecimento do ciclo reprodutivo, há também vários métodos contracepcionais eficazes, como a pílula, a camisinha, o diafragma, o DIU, chamado dispositivo intrauterino, entre outros. Em uma sociedade democrática, espera-se que a utilização ou não de métodos anticoncepcionais seja uma livre escolha de cada um, de acordo com seus valores e crenças. Um pequeno comentário. A respeito dos processos naturais, como que são falados aqui no parágrafo número 2, os processos naturais é conhecido como tabelinha. Né? Antigamente chamado de tabelinha, é aquela que a menina controla o seu fluxo menstrual, mais ou menos a partir dos 28 dias em média, né, do seu ciclo, e prevê, né, a partir do primeiro dia de menstruação o seu momento fértil, que ocorrerá perto ali mais ou menos do 14º dia, evitando assim fazer com que ocorra relação sexual neste momento, né, entre o 12º, 14º dia até o 20º dia, evitando a relação sexual, claro, desprotegida, caso a menina não use nenhum método contraceptivo, certo? Outro comentário é a respeito do poder de decisão, que se deve deixar para cada indivíduo. Essa questão sobre a reprodução humana e os seus métodos contraceptivos já foi bastante falado, já foi bastante alvo de um tabu que perdurou até ali aos anos 70, 80, vamos dizer assim, quando a pílula tomou a frente, né, dos maiores métodos contraceptivos. Movimentos religiosos muitas vezes embarcaram na onda dizendo que aquilo ali tinha algo, esse método, né, tinha algo que não era valoroso para a religião, aquela coisa toda. Mas como o Brasil é um estado laico desde 1988 na Constituição Federativa, é dado a cada cidadã a oportunidade de escolher o que ele mais gostará de ter como método contraceptivo. Vamos continuar? No parágrafo 3, conhecer os fundamentos da reprodução humana é importante para o exercício da cidadania. Não apenas por permitir à pessoa a maior controle sobre a própria reprodução, mas também por possibilitar reflexões mais aprofundadas sobre o crescimento populacional humano em um mundo já tão intensamente povoado e com tantas questões por resolver. Vou fazer um pequeno comentário aqui. Bom,
Esse é um tema muito importante, falar sobre população humana no mundo. A gente várias vezes pode pensar por que as pessoas com menor poder aquisitivo normalmente possuem um volume muito grande de prole, filhos, não é? Não tem-se muitas vezes uma explicação razoável para isso. De um ponto de vista evolutivo, antropológico, de um ponto de vista mais comportamental, é o que a gente chama de etologia humana, tá? Acredita-se que esse tipo de comportamento exibido pelo Homo sapiens, em uma capacidade menor de sobrevivência, com poucos subterfúgios, vamos dizer assim, que lhes dê prazer, com poucos materiais que lhes deem a capacidade plena de sobrevivência. Parece que o ato sexual é apenas o único que pode lhe trazer uma satisfação. Liberação de serotonina, endorfinas, é o único momento em que ele tem, digamos assim, prazer, não é? Claro, e neste momento, numa situação em que ninguém tem sequer o que comer, muitas das vezes, fazer mais de 2 refeições diárias, controlar o seu fluxo, digamos, o seu fluxo hormonal, seu fluxo reprodutivo, né? É o nome correto, torna-se um papel secundário. Então é o tipo de coisa que a gente vê em países de um maior índice de pobreza, um grande número de filhos, né? Países que têm uma grande quantidade de indivíduos com uma religião muito forte, onde se prega, né, se dissemina a ideia de que quanto mais melhor, mas isso tem a ver com a questão de sobrevivência, não é? Sobrevivência a condições melhores. Enfim, questões principalmente, como diz o final do parágrafo 3, um mundo tão povoado, com questões muito fortes a se resolver, e 2 delas, que eu coloco para vocês no ponto de vista biológico, jamais sob o ponto de vista religioso, étnico, jamais. Mas 2 pontos de vista bem biológicos. Primeira delas, a quantidade de sobrevivência, de itens de sobrevivência. Comida, né? O segundo, água. Água é um fator extremamente importante para todos os animais terrestres e para nós não é diferente. Então vale a pena pensar nisso. Vamos continuar a leitura? Para os métodos contraceptivos, no 4º parágrafo diz assim: contracepção é a prevenção deliberada da gravidez. A maneira mais óbvia e mais segura de prevenir a gravidez é a abstinência de relações sexuais, pelo menos durante o período fértil da mulher, em que existe a possibilidade de haver ovulação. É simplesmente não ter relação sexual, principalmente pelo período, né, ao longo do tempo em que ela estiver ovulando, né, período ovulatório. Parágrafo 5. Ao longo da história, a humanidade tem desenvolvido diversos métodos para evitar a gravidez, geneticamente denominados métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais. Parágrafo 6. Os métodos contraceptivos podem atuar em diferentes etapas do processo reprodutivo. Alguns impedem que os gametas masculinos e femininos se encontrem, outros impedem que a mulher produza gametas. Outros ainda impedem a implantação do embrião recém-formado na mucosa uterina. Pequeno comentário a respeito sobre esses métodos contraceptivos. Todos esses métodos, como falados, exemplificados no parágrafo 6, são todos métodos em que vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo para tentar evitar, então, a implantação. Tá? Não envolve, principalmente a implantação, não envolve aí aborto. Tá? A palavra aborto não foi mencionada porque não há contracepção, ou seja, não houve fecundação, então não há aborto. Tá? Eu falo isso, ratifico esse tipo de ideia, porque é uma pergunta que me vinha frequentemente nos anos anteriores de vários alunos. Tá certo?
Continuemos falando sobre o chamado coito interrompido. Parágrafo 7. Um método para evitar a gravidez é o coito interrompido, que consiste em retirar o pênis da vagina antes que a ejaculação ocorra. Esse método é pouco eficiente, pois as secreções masculinas eliminadas antes da ejaculação podem conter espermatozoides. Outro motivo para grande índice de falhas no método é a demora na retirada do pênis, que pode resultar na ejaculação parcial ou total ainda dentro da vagina. Pequeno comentário. A respeito desse tipo de método chamado coito interrompido, é o mais falho de todos. Tá? Ele é o mais falho, a maior parte das gravidezes indesejadas acontecem quando se tenta o coito interrompido desta maneira. Certo? Então, para tentar uma gravidez, para tentar não engravidar, não usar o coito interrompido. O coito interrompido é o menos eficaz. Existe uma alta porcentagem de gravidez indesejada a partir deste método. Ok? Vamos seguir. Método do ritmo ovulatório ou da tabelinha. No parágrafo 8. Pode-se evitar a gravidez abstendo-se de relações sexuais apenas durante o período fértil do ciclo menstrual. Esse método, conhecido como método ritmo ovulatório ou da tabelinha, baseia-se no fato de que o gameta feminino estará presente nos ovidutos, em condições de ser fecundado, apenas durante um curto período do ciclo menstrual, chamado período fértil. A mulher normalmente produz a cada 28 dias um único óvulo que sobrevive durante, no máximo, 2 dias nos ovidutos, até degenerar e ser eliminado. Parágrafo 9. O principal problema é justamente determinar o período fértil da pessoa. O dia em que ocorre a ovulação pode variar dependendo da duração do ciclo e de outros fatores. Parágrafo 10. Pode-se estimar o dia provável da ovulação com algum grau de acerto a partir da análise do gráfico de temperatura corporal. Pequeno parênteses a respeito, pessoal. Já falamos a respeito disso. O corpo da mulher chega a aumentar quase 1 grau em condições ovulatórias. É um fator que pode auxiliar na determinação do período ovulatório. Fecha parênteses. O acompanhamento criterioso da temperatura corporal diária pode favorecer evidências de que a ovulação ocorreu. As estatísticas mostram que mulheres que determinam a época da ovulação por meio da tabela, com auxílio da construção de gráficos de temperatura diária, têm porcentagem de aceitável sucesso em evitar uma gravidez indesejada, desde que sigam rigorosamente os princípios do método. Tá? Então, comentário é rigorosos princípios do método. Então, tem que fazer a aferição da temperatura do corpo diariamente. Tá? Não é a temperatura local, né, na vagina, não. Pode ser a temperatura do corpo. Como é que eu posso fazer isso? Um simples bloco de notas, vai anotando nos dias do mês, ou até mesmo um pequeno calendário, anota a temperatura e pode acompanhar o processo de evolução, né, da temperatura a subir ou a descer. Tá? Vamos continuar. O método camisinha. Parágrafo 11. Entre as práticas anticoncepcionais mais difundidas, destaca-se o uso de barreiras mecânicas, que evitam o encontro dos gametas masculinos com o gameta feminino. O preservativo, popularmente chamado de camisinha, é um protetor de látex ou de outros materiais utilizado para reter o esperma ejaculado, evitando que ele seja depositado na vagina. Tanto o preservativo masculino, que envolve o pênis, como o preservativo feminino, que a mulher introduz na vagina antes da relação sexual, têm a mesma finalidade. Além de atuar como anticoncepcional, a camisinha também é eficiente na prevenção da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, as já conhecidas
pela sigla DST. Na página 218, ele continua falando sobre diafragma. Mas antes de falar sobre diafragma, vou falar um pouco sobre a camisinha. O nome antigo da camisinha, quando surgiu, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, camisinha é tão antiga, lá dos anos 50, né? Há notícias na história da contracepção, na história da medicina, de que nos idos do século XVIII, XVII, XVIII, já se usava preservativos feitos de intestino delgado de ovinos. Tá? Então fazia-se esse tipo de método contraceptivo para tentar evitar a gravidez. É claro que os cuidados não eram lá essas coisas e que muitas das vezes eram falhos. Lá pelos anos 40, 50, 60, ficou mais, digamos, vou usar uma aspas bem grande, tá, pessoal? Popular, o uso da camisinha, principalmente depois dos anos 50, no período pós-guerra, é quando o látex se tornou algo mais comum, né? E que esses métodos contraceptivos, principalmente da camisinha, ficaram um pouco mais acessíveis à população, digamos, que quisesse ter esse tipo de controle. A camisinha, chamada no Brasil de camisinha de Vênus ou camisa de Vênus, que até por acaso foi o nome de uma banda dos anos 80, mas isso não tem nada a ver. Mas enfim, camisa de Vênus, camisinha de Vênus, ele era Vênus, a deusa do amor, não é? Se não me engano, do grego. Então, esse método ele foi bastante comum ali nos idos anos 80, tornou-se muito comum devido à propagação de uma doença chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS, né, tornou-se violenta nos anos 80, levou muita gente conhecida a perder a vida. Freddie Mercury, Renato Russo e assim outros. Né? Enfim, pela não utilização desses métodos, que não só para contracepção, mas também para evitar DSTs. Tá? Então, se eu tivesse que indicar a vocês qual melhor método contraceptivo, o mais completo, eu indicaria a barreira mecânica camisinha, certo? Então, com isso vocês evitam, além da gravidez indesejada, vocês evitam as DSTs, seja camisinha feminina, seja camisinha masculina, certo? Vamos continuar agora então sim na página 218, falando sobre diafragma. O diafragma, pessoal, pelo parágrafo 12, tá? O diafragma é um dispositivo de borracha que deve ser colocado no fundo da vagina, de modo a fechar o colo do útero e impedir a entrada de espermatozoides. É comum aplicar o diafragma em geleia contendo substâncias espermicidas, que matam os espermatozoides e aumentam o índice de segurança do método. Dá para ver ali uma imagem, né, pessoal, na página 218, que ilustra o método contraceptivo diafragma. Ele funciona como se fosse um disco de borracha, né, em formato um pouco côncavo, né, e ele é colocado no interior da vagina pela própria mulher, dobradinho, e quando ela solta, ele se abre e fecha o colo do útero, tá certo? É bastante utilizado até o DIU, né? Desculpa, DIU não, diafragma. O diafragma é bastante utilizado, mas se mal colocado, ele pouco adianta, tá? Então, bastante cuidado quem for utilizar esse método contraceptivo. Bom, previne DST? Não. Tá? Não previne porque não envolve o pênis, por exemplo. Certo? Então ele tem a função apenas de evitar a gravidez. Continuemos. Pílula anticoncepcional. Talvez este seja o método contraceptivo mais comum entre a população mundial, vamos dizer assim. Vamos lá. Parágrafo 13.
A pílula anticoncepcional, um dos métodos contraceptivos mais utilizados no mundo, consiste geralmente em uma mistura de hormônios sintéticos, todos eles, tá? Progesterona e estrógeno, que, dependendo da pílula, a mulher deve ingerir todos os dias a partir do 5º dia após a menstruação. Depois de 21 dias, suspende-se a pílula por uma semana e começa-se um novo ciclo, um novo lote de 21 pílulas. A menstruação costuma ocorrer cerca de 3 dias após a suspensão da ingestão das pílulas. No parágrafo 14, os 2 hormônios presentes na pílula anticoncepcional inibem a secreção de FSH e LH pela adenohipófise. A falta desses 2 hormônios não ocorre ovulação. A manutenção de níveis altos de estrógeno e de progesterona no sangue induz o crescimento da mucosa uterina, a qual se descama quando o nível desses hormônios se reduz, no período de uma semana em que a pílula deixa de ser ingerida. No parágrafo 15, a chamada pílula do dia seguinte, também conhecida como método contraceptivo de emergência, é um composto hormonal utilizado para prevenir uma gravidez indesejada dentro de 72 horas após uma relação desprotegida ou acidental. No parágrafo 16, os hormônios constituintes dessa pílula atuam basicamente de 2 formas. Impedem a ovulação, se ainda não ocorreu, e não permitem que o embrião se implante na parede uterina, entre 5 e 6 dias após a fertilização. 17. Pesquisas científicas têm procurado avaliar se a ingestão continuada de hormônios pode ser responsabilizada por problemas à saúde, tais como alterações na coagulação sanguínea, arteriosclerose e infartos. Um estudo verificou que mulheres fumantes e usuárias de pílulas anticoncepcionais apresentavam risco 10 vezes maiores de morte por problemas cardiorrespiratórios. É importante que os contraceptivos orais sejam utilizados sob rigoroso acompanhamento médico, a fim de evitar efeitos colaterais prejudiciais decorrentes da ingestão de hormônios. Particularmente, a utilização da pílula do dia seguinte exige cuidados especiais. Esse item, pessoal, pílula anticoncepcional, ele é o mais utilizado. Ele é aquele que, a maior parte das vezes, se esquecido na administração diária, pode vir a dar problema. Tá? Então, existem alguns tipos de métodos contraceptivos que são bastante eficazes. O mecânico preservativo, né, camisinha. E o método químico, que é o que nós estamos falando agora, né, a pílula anticoncepcional. É um método químico, na qual tu utiliza os hormônios progesterona e estrógeno, que vão dar um sinal para a adenohipófise. Olha, tem bastante hormônio aqui, não precisa tu ficar secretando FSH e LH. Então ele para de secretar e diz assim, ó, tá, o útero está pronto, não precisa mais. E fica ali, o óvulo fica dentro, né, dentro do ovário. Ele não é ovulado, não é liberado, tá? Não ocorre ovulação. Isso tem que ficar muito claro. Não ocorre ovulação. O que é ovulação? Saída do óvulo do ovário, ok? A exposição da célula reprodutiva não ocorre. Um pequeno comentário a respeito da pílula do dia seguinte. Quem muitas vezes esquece de tomar a pílula do dia seguinte a pílula anticoncepcional por 1-2 dias e tem relações sexuais desprotegidas, muitas vezes se faz de usuário desse tipo de método. Vendido em farmácias, mas muitas das vezes deve ser conduzida por um médico. Essa pílula do dia seguinte ela não deve ser tomada sempre. Portanto, ela deve ser tomada apenas em casos escusos, raros, durante a vida reprodutiva da menina, certo? Então,
não se deve ter esse tipo de solução, vamos dizer assim, como sendo a primeira que se deve tomar. Uma solução recorrente, né? Uma solução que a todo momento tu recorre a ela. Tá? Então, cuidado, sempre utilizar a pílula, não é? E fazer com que evite-se ao máximo a pílula do dia seguinte. Pílula anticoncepcional evita DST? Não. Por que eu estou frisando isso, pessoal? Porque são perguntas recorrentes. Foram já perguntas recorrentes em anos anteriores. Tá? Aparecem às vezes em questões de prova e tudo mais. Mas tudo que deve se evitar DST tem que ter uma barreira mecânica. E pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, é uma barreira química. Tá bem? Vamos continuar falando sobre o dispositivo intrauterino, famoso DIU. O DIU, no parágrafo 18, é a sigla de dispositivo intrauterino, nome pela qual são conhecidos os dispositivos de plástico ou metal introduzidos no útero com o objetivo de evitar a concepção. O DIU deve ser implantado por um médico especialista e, a menos que cause problemas colaterais evidentes, pode permanecer no útero até que a mulher deseje engravidar. No parágrafo 19, o modo de ação do DIU ainda não é totalmente compreendido. Acredita-se que a sua presença no útero causa uma pequena inflamação, atraindo macrófagos que destroem os embriões que tentam se implantar na mucosa uterina. Por isso, alguns consideram a utilização do DIU um método abortivo, uma vez que, indiretamente, causa a morte do embrião por impedir que ele se fixe no útero. Um ponto bastante importante, pessoal. Aqui nós estamos falando do primeiro método contraceptivo que menciona a possibilidade de ser um método abortivo. É claro que um aborto, nas primeiras fases das divisões celulares do embrião. Tá? É um tipo de método, como a imagem abaixo mostra, né? Que é introduzido ali uma estruturinha metálica, normalmente, em formato de espiral, tá? E que não é, muitas das vezes, 100%. Existem casos registrados na medicina falando a respeito de gravidez ocorrida e que muitas das vezes o DIU foi expelido pelo útero. Às vezes o DIU ficou encostado, vamos dizer assim, no embrião, tá? E muitas das vezes ocorreu até morte do próprio embrião pela presença do DIU, tá? Já do embrião formado, né? Pela presença do DIU. Tá? Então, um cuidado bastante importante que deve se ter a respeito do DIU é o desejo de se engravidar ou não e principalmente se ele está no lugar certo. Não adianta a mulher colocar o DIU e daí a 3, 4 anos ir lá no ginecologista, verificar como é que está a saúde dela. Não, tem que ser uma visita frequente ao médico para se ver, não é, se está tendo eficácia um método contraceptivo chamado de DIU. Na página 219, nos encaminhando para o final deste podcast, vamos falar de método contraceptivo de barreira, um método de contraceptivo de barreira mecânica, física. A primeira delas que nós vamos falar sobre o outro lado do sexo, a vasectomia. A vasectomia é um método contraceptivo masculino. No parágrafo 20 diz ali: esterilização é qualquer processo que impede definitivamente a concepção. No caso do homem, o processo utilizado na esterilização é a vasectomia, que consiste no seccionamento dos ductos deferentes, de modo que o espermatozoide não possa chegar até a uretra. No parágrafo 21, como não afeta a produção de testosterona pelos testículos, a vasectomia não tem nenhum efeito negativo sobre a atividade sexual do homem. O homem vasectomizado
atinge o orgasmo e ejacula normalmente, com a diferença de que seu esperma não contém espermatozoides, sendo constituído apenas pelas secreções das glândulas sexuais acessórias. A imagem abaixo demonstra exatamente o que é vasectomia. Tá? Ou seja, vocês não, médico, né? Corta o canal deferente, por onde, agora localiza na imagem um epidídimo, tá? Logo acima do testículo, amarelinho ali, epidídimo. O epidídimo acumula os espermatozoides, tá lembrado? Quando dá-se o momento ejaculatório, o epidídimo se contrai e leva os espermatozoides acima pelo ducto deferente. Como ele está interrompido, ele para ali. Que eles vão ficar aí perdidos? Não. Ocorre, claro, a morte dos espermatozoides e o sistema absorve toda a matéria orgânica dali e é aproveitado pelo corpo. Tá? Então, toda a questão hormonal do testículo, com testosterona, libido do homem, nada é afetado. Tá? Nada é afetado. É uma barreira mecânica que muitas das vezes não é mais reversível. Tá? Por isso que a legislação brasileira frisa que para um homem saudável, um homem que deseja ser vasectomizado, ele tem que ter 2 filhos já seus, tá? A partir daí ele pode fazer vasectomia. Antes, não. Pequeno comentário, né, a respeito. É de se pensar sobre essa legislação. Cada um vai emitir ou gerar, depois da leitura desse texto e da audiência deste podcast, algumas opiniões. Todo mundo tem direito, um país democrático, a ter a sua opinião, não é? Desde que bem fundamentada, desde que bem argumentada, não é? Livre de todo e qualquer tipo de preconceito, principalmente. A vasectomia, assim como qualquer outro tipo de método contraceptivo, principalmente a vasectomia mecânica, como vocês estão vendo aqui, ela, por não ser um método reversível, ela tem que ser muito bem pensada. O homem tem que pensar se realmente ele vai querer fazer a vasectomia, porque sabe-se que depois disso não tem o que fazer. Posso fazer algo preventivamente se eu quiser ter filhos no futuro? Pode. Pode sim. Tá? E aí vem a história. Um dos principais atletas do ciclismo mundial, conhecido como Lance Armstrong, ganhador de 7 vezes do Tour de France, ele teve câncer testicular aos 25 anos de idade. Um dos testículos dele cresceu demais, começou a se espalhar as células oncorosas pelo corpo, o que nós chamamos de metástase, e ele descobriu, lá nos anos 90, a possibilidade de fazer uma extração dos espermatozoides do então testículo sadio e guardar num banco de esperma. Foi assim que ele teve 5 filhos posteriormente, tá? Por inseminação artificial dos espermatozoides que ele tinha. O outro testículo sadio, ele fica produzindo espermatozoides? Até fica, mas ele ia ser submetido a um tratamento quimioterápico, que provavelmente poderia, né, danificar a formação de espermatozoides, o processo de mitose e meiose, e assim evitar com que ele tenha filhos prole saudável. Então ele fez preventivamente a retirada de espermatozoides do testículo sadio e guardou no banco de esperma. Assim é possível fazer também para óvulos. A partir disso, as mulheres que desenvolveram câncer puderam também fazer a extração dos seus óvulos, de alguns óvulos, e guardar em um banco de óvulos, para tentar, no futuro, ter filhos, né, caso haja possibilidade de ter filhos in vitro. Né? Existe também um tipo de vasectomia, entre aspas, vasectomia, que é a chamada vasectomia química, o que hoje vocês já ouviram falar sobre uma pílula anticonceptiva masculina, o homem todo, né? Diária,
ou até mesmo, dependendo da situação, alguns dias antes, né? Está em estudo ainda, mas parece que vai ser diária, e que evita o processo de formação do espermatozoide na fase de espermátide. Tá? Então ele evita a formação, com isso não ocorre o acúmulo de espermatozoides no epidídimo, fazendo com que o homem libere apenas as secreções das glândulas acessórias. Está ainda em testes, né? É algo que está bastante encaminhado na Europa, né? Onde é o fruto do estudo, e que parece que vai prometer, né, evitar esse método contraceptivo vasectomia mecânico. Embora seja um método bastante comum, um método que em 2 dias o indivíduo já está bem andando, né? É muito menos invasivo do que o próximo que nós vamos falar. Tá? Bom, o último método envolve a laqueadura tubária, claro, pelo nome, método contraceptivo feminino. Parágrafo 22 e último. A esterilização feminina é denominada laqueadura tubária. Consiste no seccionamento das tubas uterinas. Assim, os espermatozoides são impedidos de chegar até os gametas femininos. Vocês vão observar na figura da esquerda, mostrando tesouras cortando as tubas. É isso que acontece? Sim. É o método pela qual as tubas são impedidas, né, de comunicar-se com o útero e o útero com o ovário. Ou seja, o óvulo sai do ovário, começa a percorrer os primeiros milímetros ali da tuba e para, porque ele não tem mais para onde ir, ele está num tubo fechado. O que acontece com ele? Ele é consumido pelo sistema, pessoal. Tá? Assim como os espermatozoides são consumidos lá no epidídimo. Tá? Então, esse momento da laqueadura tubária é um momento em que a mulher também tem que ter já 2 filhos no mínimo. Tá? Por que a legislação ela tem esse cuidado? É claro, tentar fazer com que a população não fique velha, não é? Tenha-se pelo menos uma prole ao longo do tempo, em que, claro, uma medida de país, né? Uma medida de estruturação de população, em que a longo prazo pode deixar com que a população fique muito velha. O que não fez laqueadura, né? O que não fez com que, ou vasectomia, não fez com que outros países, como da Europa, como Itália, Alemanha, Portugal, ficassem muito velhos. Né? Lá, simplesmente, não se fez muito desses processos vasectomia e laqueadura tubária, mas eles têm outros métodos contraceptivos por decisões pessoais, decisões sociais, não é? Países democráticos que respeitam a decisão individual dos cidadãos, certo? Bom, esses foram os métodos contraceptivos expostos no nosso livro didático. Recomendo que vocês façam o guia de leitura no caderno de vocês. Nós vamos utilizar esse conteúdo para a nossa avaliação parcial, que será em breve. Um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.